Eu abro a Bíblia contigo em Mateus 13. Mateus 13. Por uma das primeiras vezes você vai me ver de óculos, e poucas vezes. Vou ler uma Bíblia que a letra é bem pequenininha. A parábola do semeador é uma parábola tão conhecida. Desde pequeno eu ouvi essa parábola e tantas vezes nós ouvimos sobre ela. E eu estava ouvindo ela essa semana de novo, ouvindo a Bíblia no meu carro, porque hoje tem toda essa tecnologia, não precisamos mais falar eu estava lendo a Bíblia, agora eu posso estar ouvindo a Bíblia, né? Então eu estava ouvindo a Bíblia no meu carro e justamente passou sobre essa passagem. E então eu pensei, como é nos dias atuais interpretada a parábola do semeador? Isto é, como as pessoas aí fora estão reagindo à pregação da palavra diante desta relativização de tudo, tudo é relativo. Como será que as pessoas estão reagindo a esta pregação da palavra da semeadura, né? Como elas interpretam, como cada uma pode interpretar o que seria um solo rochoso para essa sociedade, para a pós-modernidade. O que seria um solo onde há muitos espinhos? Como será que os grandes filósofos iriam falar sobre isso, iriam pensar? Como será que as pessoas que estão rejeitando a vida em comunidade, rejeitando igrejas, como será que elas vão reagir? E então pensei em conversar um pouco sobre isso. Aplicar a parábola do semeador nesta época, na época da pós-modernidade que alguns chamam, né? Mateus 13, versículo 3, nós vamos ler o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E lá no versículo 19, Jesus explica para os discípulos a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, frutifica, produz 100, 60 e a 30 por um. Diga graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Bem, pensando então nos nossos dias, que tudo é interpretado pela própria pessoa e qualquer situação, alguém já diz, nada a ver, nada a ver, hoje em dia tudo mudou. A Bíblia é um livro antigo, é um livro muito antigo, não tem capacidade para guiar a vida moderna. Recentemente, um grande pastor no Brasil citou a necessidade de que a Bíblia seja atualizada para o nosso tempo. Um pastor, grande pastor no Brasil,
sugeriu que a Bíblia deveria ser atualizada, isto é, aquilo que a Bíblia não aceita, deveria então dar um jeitinho para aceitar. Por exemplo, se a Bíblia condena certas coisas, deveria se dar um jeitinho para que ela aceite certas coisas, para que então a sociedade caiba dentro da Bíblia. Então, para a sociedade caber dentro da Bíblia, quem sabe nós temos que atualizar a Bíblia, e quem sabe onde fala sobre não se embriagar, quem sabe vai ter que falar outra coisa, né? Onde fala, quem sabe, para o marido ser fiel à sua esposa, quem sabe vai ter que colocar outra coisa ali, que quem sabe pode ficar com 2, 3, 4 mulheres só, não 10, mas 3. Sei lá, vai ter que adaptar a Bíblia para a sociedade agora. E quando fala sobre igreja, quem sabe vai dizer que igreja é qualquer um que nasce em toda a terra, em todos os lados. Bem, eu não sei o que o camarada pensa quando ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, isto é, que a sociedade moderna não comporta mais a Bíblia. Mas aí eu pergunto, o erro é a sociedade moderna ou é a Bíblia? Onde está o erro, será? Será que a sociedade moderna começou a relativizar tudo e agora estão dizendo que o problema é a Bíblia? Então alguém vai dizer, mas alguém onde fala sobre o terreno rochoso, sabe? Pode ser interpretado assim ou de outro jeito, e quem sabe as pessoas que não querem o cristianismo hoje em dia, não é porque tem o coração duro, tem que ver de uma outra maneira. Olha, a partir do momento que eu digo que a sociedade moderna está certa e a Bíblia está errada, esse camarada deveria perder o pastorado na hora. Quem é discípulo desse pastor, que eu não vou citar o nome porque aí eu vou ter que dar direito de resposta, quem é discípulo desse pastor deveria abandoná-lo rapidamente. Silas Malafaia fez um vídeo criticando isso também, desse outro pastor. Isto é, pensando em tudo isso nessa semana, eu imaginei como será que as pessoas vão tentar interpretar a parábola do semeador se eu não posso dizer que alguém tem coração duro, eu não posso dizer que alguém tem um coração cheio de espinho, porque não é politicamente correto, então eu tenho que ter um comportamento politicamente correto, e não posso então confrontar os desejos, os erros das pessoas, a moral, ou quem sabe o crer ou não crer, o crer parcialmente. E aí, então não tem por que seguir uma fé ou Jesus, se eu posso fazer tudo o que eu quiser. E ao final, não é eu que tenho que me adequar à Bíblia, mas a Bíblia se adequar a mim, então não sobra mais nada de cristianismo. Então eu quero falar sobre o cristianismo nesta era. Então alguns pensadores atribuem o nome de pós-modernidade a esta era, que seria um tempo depois da modernidade. Outros não concordam com esta nomenclatura porque eles não entendem que houve uma ruptura clara entre modernidade e pós-modernidade. Então, alguns chamam esse tempo que nós estamos vivendo de modernidade tardia. Modernidade tardia. E Baumans classificou esse tempo como modernidade líquida. Modernidade líquida. De qualquer maneira, é esse tempo que nós vivemos. Modernidade tardia, pós-modernidade, era pós-cristã na Europa. Está se falando de uma era pós-cristã, uma era onde há uma modernidade líquida, que tudo que tem que se adaptar a essa modernidade, inclusive a Bíblia, agora segundo esse pastor. Agora a Bíblia também tem que ser líquida e ela tem que caber nos valores das pessoas, e não as pessoas se converterem à Bíblia. Dá para entender do que nós estamos falando? As pessoas não precisam mais se converter à palavra de Deus. É a Bíblia que tem que se converter às pessoas. É disso que está se falando, né, nesse tempo, nesta modernidade. Em toda a história, desde Adão, em toda a história, o ser humano tem agido de maneira diferente em relação
a palavra de Deus. Alguns atendem, alguns demoram para atender, alguns a rejeitam e alguns contradizem a palavra de Deus. Vamos poder falar sobre Moisés. Alguns atenderam o que Moisés falou, depois rejeitaram o que Moisés falou, queriam voltar para o Egito, queriam matar Moisés. E pensa no Senhor Jesus. Alguns atenderam o que ele falou, alguns o mataram por aquilo que ele falou, alguns consideraram ele um maluco que não era digno de muita atenção, deixaram ele. As pessoas reagem de maneira diferente à palavra de Deus. E é disso que trata a parábola do semeador. A reação das pessoas diante da palavra de Deus. Algo interessante que nós podemos entender é que a palavra de Deus é essa semente, que ela é semeada em todo o terreno. Ela é semeada em todo o terreno. Aqui vai uma palavra para os líderes e pregadores e pessoas que querem levar pessoas para mais perto do Senhor. Aqueles que querem levar as pessoas para mais perto do Senhor. Nós temos que semear a semente. Se ela cair num solo rochoso, o problema não é o semeador, o problema é o solo. Se ela cair num local onde há tráfego de pessoas e muita movimentação e muito barulho à beira do caminho, o problema não é o semeador, o problema é o solo. Isto é, nós temos muito receio de pregar a palavra, porque nós dizemos, aquela pessoa é muito fechada, aquela pessoa é muito, ela é muito adepta da religião dela, não vou falar nada. Aquela pessoa, ela não acredita em Deus, não vou falar nada. Aquela pessoa é assim, a outra é diferente, eu não vou falar. Então, o papel do semeador é semear. Como o solo vai reagir, aí é o problema do solo, está entendendo? É uma palavra para os evangelistas, é uma palavra para os líderes. E aí nós podemos tomar a palavra do apóstolo Pedro, que diz que nós devemos sempre estar prontos para pregar o evangelho, sempre estar pronto para dizer a razão de ser da nossa esperança. Devemos sempre estar prontos para testemunhar, falar da palavra. Amém? Não importa se a pessoa está com cara feia, cara fechada, sorridente, se ela tem outras maneiras de crer, de pensar. Logicamente que ninguém vai procurar empurrar goela abaixo algum tipo de ideologia, de crença ou política, enfim, mas todos somos abertos para conversar, né? Todos podemos falar, ser ouvidos, né? Tem a oportunidade do argumento, do contra-argumento, né? No mais, eu diria, pregar é comunicação, falar é a comunicação, semear a palavra é uma arte da comunicação. Então, líder, homem de Deus, mulher de Deus, fale da palavra de Deus, semeie. Pode ser que caia num caminho assim, de outra maneira, ou, quem sabe, caia numa terra boa, fértil. O importante é semearmos a palavra. Bem, a semente, nós entendemos claramente, então, que é a palavra de Deus. É a palavra de fé. E o solo são os corações. Coração é um símbolo do entendimento, da mente, da emoção. É aquilo que podemos também chamar de alma. Então, o solo é a recepção da palavra. E a semente é o enunciador. Então, para haver uma comunicação, aprendemos no 6º ano em português, que é preciso haver o enunciador e o receptor. E o enunciado, que no caso é a palavra de Deus. Então, aquele que prega é o enunciador, é o semeador. Aquele que recebe é então o receptor da informação, é o solo. E aquilo que é semeado
é justamente a palavra da fé, a palavra de Deus. Os 4 tipos de solo e os 4 níveis de crescimento de semente são as reações que as pessoas podem ter. Os corações, então, representam aqui estas diferentes terras. Então, nós podemos nos perguntar qual é o tipo de terra que nós somos, que nossos familiares são, nossos colegas de trabalho são. Qual é o tipo de terra? Qual é o tipo de terra que esta geração está sendo? Esta geração está caminhando para ser qual tipo de terra mais primariamente? E também nós sabemos que os solos podem mudar. Por exemplo, há caminhos, aqueles trilhos que existem por um tempo, e depois de um tempo, quem sabe, aquele trilho é abandonado, é aberta uma outra estrada, e ali começa a ser um ambiente para frutificar novamente. O meu terreno, onde eu comprei, era um desses caminhos, onde as pessoas passavam, era mais perto para cruzar, descer em direção ao mercado. Depois que foi fechado, aí ninguém mais passou. Então lá a gente pode plantar agora, fazer uma hortinha. Antes não poderia fazer uma hortinha, porque havia o caminho. Mas o que eu estou falando é que os solos podem mudar. Pode vir uma chuva, pode vir algo diferente, um fato novo pode vir a acontecer e aquele solo muda. Conheci muitas pessoas que eram fechadas ao Evangelho e que não valorizavam esta vida de fé. Quem sabe até valorizavam, mas achavam um preço muito alto para ele pagar, porque a pessoa queria viver uma vida livre, né? Um jovem livre, fazer o que quisesse. Mas depois que esta pessoa teve filhos, casou e teve filhos, começou a perceber que aquele ambiente seria ótimo para os filhos crescerem. Soube em Goiânia de uma mulher muito rica, importante na sociedade, que ela mesma não vivia uma vida de fé e diziam que ela não acreditava em Deus. Mas ela, como uma mulher muito estudada, ela entendeu que o melhor ambiente para os filhos dela crescerem era na igreja. Ela, avaliando a sociedade, ela entendeu que o melhor ambiente para os filhos crescerem seria na igreja. Então, mesmo ela não crendo em Deus, mas avaliando a sociedade, ela colocou os filhos dela pequenos numa escola cristã, ligada à igreja que eu estava fazendo teologia, Igreja Apostólica Fonte da Vida. E os filhos cresceram numa escola cristã. Depois soube que eles estavam na igreja, buscando a Deus na sua adolescência. O que nós vemos aqui é algo muito interessante, porque os solos podem mudar. Aquele que de repente não estava aberto ao Evangelho um dia, poderá se abrir ao Evangelho num outro momento, num outro dia. Vamos ver um pouco sobre esses caminhos e como nós poderíamos entender nos dias atuais a reação das pessoas e como as pessoas hoje também poderiam reagir. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Mateus 13, 4. Esta é a resposta daqueles que não entenderam a palavra. Eles ouviram, mas não entenderam. Sabe, não caiu a ficha. Não caiu a ficha. As pessoas ouvem um pouco a palavra, mas não conseguem ter o entendimento. Aí a Bíblia fala também que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento, compreensão.
Não basta ouvir a palavra, mas é preciso entendê-la, compreendê-la, para que ela possa mudar a nossa vida. Então, mesmo que Deus queira falar com a pessoa, mas se a pessoa não entendeu a mensagem, fica complicado. Voltamos àquela questão do enunciador, né, o enunciado e o receptor. O enunciador pode ter falado, a mensagem pode ter sido boa, né, o enunciado pode ter sido bom, mas o receptor não conseguiu captar, não entendeu, por algum motivo, por conhecimentos prévios, quem sabe por preconceitos anteriores, por uma formação religiosa diferente ou religiosa, ele não entendeu a palavra. Hoje, eu acredito que muitos estão ouvindo a palavra muito mais do que em toda a história da humanidade. Você abre qualquer ferramenta, você vai ver pessoas ou cantando uma música gospel, ou mesmo propagandas com música gospel. Abre qualquer ferramenta da internet, vai ver pessoas pregando, ou críticas. Você, na televisão aberta também, muitos evangélicos indo. Com certeza nunca ficou tão amplamente conhecida a palavra de Deus como hoje. Agora, eu acredito que a nossa sociedade está ouvindo muito superficialmente, não está ouvindo com qualidade, não está ouvindo com coração aberto. E quem sabe, o muito falar, as muitas músicas gospel e tudo mais, para muitos seja uma barulheira religiosa como qualquer outra barulheira religiosa que há por aí. E não consegue discernir a diferença. Não consegue captar a palavra de Deus no meio disso. E então, embora por vezes parece que começa a se convencer, aí vem um pensamento, isso é bobagem, larga de mão, não acredita nisso não. Aí o diabo rouba a semente. Jesus disse que, interpretando este primeiro solo, disse que este solo é aquele em que a palavra é lançada, mas a pessoa não acredita, não entende muito bem, e o inimigo rouba, como o passarinho que vem e come a semente. O inimigo rouba. Então, o inimigo tem roubado sementes de muitas pessoas. Você que, quem sabe, está ouvindo, vendo esse vídeo, quantas vezes o inimigo roubou a semente? Começou a acreditar, mas depois veio outro pensamento. Não, acho que isso não é para mim, esse tipo de vida não é para mim. O tipo de vida de fidelidade a Deus é para todas as pessoas, amém? Seja rica ou pobre, seja japonesa, brasileira, europeia, americana. Pessoas são pessoas, criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tenha o olhinho mais puxado, tem a pele mais escura ou mais clara. São criaturas de Deus, que precisam ser filhos de Deus pela fé e viver a sua fé. Ninguém está acima. Não há classes de seres humanos. Não há classes inferiores ou superiores, como o hinduísmo acredita, castas. Não há castas de pessoas, não há classes. Todos somos iguais, seres humanos. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos em Adão e todos nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? E o que for fora disso, está fora do plano de Deus. Um segundo solo está descrito em Mateus 13:5,
E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Então esta é aquela terra sem profundidade. É aquela pessoa que parece que entendeu, ela deu um passo a mais do que a anterior, porque a anterior não entendeu. A anterior não entendeu, ouviu um pouco, o passarinho roubou a sua semente e passou. Essa deu um passo a mais, ela entendeu, ela se envolveu, quem sabe ela foi para o encontro com Deus, ela se motivou, ela voltou pegando fogo do encontro com Deus, quem sabe ela testemunhou rapidamente para muitas pessoas. Mas o que acontece? Assim como ela ficou motivada, animada, alegre, rapidamente ela voltou atrás, largou de mão, abandonou a fé, achou que não era bem assim, porque era superficial. Foi uma experiência superficial. Vários encontros com Deus, eu pensei, olhando para certas pessoas que voltaram tão motivadas, cheios do Espírito Santo, eu pensei, agora vai. 2, 3 semanas depois, sumiu da igreja. Não foi. Não foi. Agora vai. Não foi. Porque é superficial. Qual é a tua resposta à palavra de Deus? É uma resposta, quem sabe, na emoção, superficial, rápida, mas também com a mesma rapidez que adere, é com a mesma rapidez que abandona. Com a mesma rapidez que entra no reino, é a mesma rapidez que está saindo. Então esta é uma pessoa, quem sabe, semelhante à onda do mar, com altos e baixos. Então de repente vai ter uma outra experiência, um outro culto especial, um outro encontro com Deus, um outro momento, ou um outro pregador, e aquela pessoa de novo se anima, fica bem, daqui a pouco desaparece de novo. Vocês conhecem alguém assim, sim ou não? Conhecem, né? Não é esta a maneira de se viver a fé. Precisamos ser mais profundos. Diga após mim, eu preciso ter uma experiência profunda com Deus. Sim, queridos, uma experiência profunda. Quando a gente se envolve profundamente com algo, dificilmente a gente abandona aquilo. Agora, quando temos uma experiência superficial, abandonamos facilmente aquilo. Muitos na nossa sociedade não estão mais querendo casar, por exemplo. Não querem esse compromisso de casar ou ter filhos. É muito trabalhoso. Então, eles têm relacionamentos superficiais. Conheci pessoas que quando o relacionamento começava a ficar sério, eles davam no pé, né? Porque eles queriam ter relacionamentos superficiais para que pudessem sempre fugir e não encarar uma vida profunda de responsabilidade, uma família. E outros que chegou o momento em que decidiram, vale a pena pagar o preço, vou ter uma família, vou ter filhos, enfim, vou pagar esse preço porque vale a pena. Assim é com Deus. Muitas pessoas querem ter um relacionamento superficial com Deus. Precisa de alguma coisa? Faz uma oração. Quer agradecer? É preciso agradecer, tem toda essa mensagem de gratidão. Vai numa igreja, num lugar, se sente com a alma lavada porque agradeceu a Deus pela vida, pelas coisas. Mas é um relacionamento superficial. Quem se envolve profundamente com Deus, não tem um relacionamento envolvendo apenas Ele e Deus. O seu relacionamento envolve o reino de Deus, envolve as coisas de Deus, envolve as pessoas, envolve os planos de Deus, envolve os projetos de Deus. É semelhante a um casamento. Alguém casa, não pode ter apenas planos pessoais. Agora vai ter que fazer planos juntos. Vai ter que alinhar os sonhos. Você está servindo a Deus? Agora então você tem que alinhar o seu sonho com Deus. Não é ter um Deus apenas como um supridor, um provedor das tuas coisas.
Deus quer ter uma aliança contigo. Deus quer ter uma aliança com aquele que recebe a palavra, que recebe essa semeadura. Ao perceber que é preciso se aprofundar para que então permaneça na fé, essa pessoa se fecha. Ao perceber que a coisa está ficando séria, cai fora. Algumas pessoas às vezes começam a ir numa igreja, começam a ler a Bíblia. Quando vê que a coisa está ficando séria, muitas vezes abandonam, porque não querem coisa séria com Deus, não querem responsabilidade com Deus, com a igreja, não querem fazer parte do corpo de Cristo funcional. Essa analogia do corpo de Cristo é muito importante termos em mente. A Bíblia fala, carta aos Coríntios, que somos um corpo em Cristo, cada um com sua função. Então é necessário que tenhamos funções nesse corpo. Não apenas eu e Deus, eu oro e Deus me atende, e assim vou vivendo a vida e morro de velho orando e Deus me atendendo. É eu fazendo algo por Deus, é eu me responsabilizando por algo em Deus. Eu faço parte da família de Deus. Diga, eu faço parte da família de Deus. Agora eu te pergunto, imagine uma família, a tua família, e alguém que diz que faz parte da tua família, mas não faz nada em casa, não arruma sua própria cama, não ajuda na cozinha, não faz nada, não compra nada, não vai no mercado, e não paga a luz, não paga a água e nada, e diz que faz parte da tua família. Está tudo certo? Está certo assim? Sim ou não? Ou está errado? Está errado. Como alguns querem dizer que fazem parte da família de Deus, mas não pagam a luz, não pagam a água, não ajudam lá com a louça, não fazem nada, não ajudam na igreja, não ajudam os irmãos, não ajudam com nada. Eu sou da família de Deus, uma família funcional, cada um tem a sua função, diga amém. Uma família funcional, cada um tem sua função, assim é a igreja de Cristo, como um corpo. Cada um tem a sua função. O que é então responder bem à semeadura, segundo a parábola do semeador? É eu não ser superficial. É eu não ser alguém com medo de me aprofundar em Deus, com medo de ler a Bíblia. Você sabe que ainda hoje tem pessoas com medo de ler a Bíblia? E já no tempo do apóstolo Paulo existia esse conceito. Quando Paulo começou a pregar, a defender-se diante de Herodes, diante das autoridades da Judéia em Cesareia, um dos líderes disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar? Em outras palavras, ele disse: Paulo, para de ler a Bíblia, que seria o Antigo Testamento. Para de ler essas coisas porque está ficando louco. Para de ler porque está ficando louco. As muitas letras te fazem delirar. Isso é, você leu demais a Bíblia, agora está doidão. Ainda existe esse conceito hoje, que se você lê muito a Bíblia, vai dar uma lavagem cerebral, aí você vai vender o teu carro, a tua casa e dar dinheiro para o pastor, ou alguma coisa assim vai acontecer. Ainda há esse conceito de que se você ler muito a Bíblia, isso vai ser como que prejudicial. É o contrário, quanto mais eu leio a Bíblia, mais esclarecido eu fico. Assim como quanto mais eu ler livros, quanto mais eu ler sobre a condição da vida humana, filosofia ou saúde, cada vez que eu leio, tenho mais informações, me aproprio de informações, é melhor para mim. Como muitos dizem, nós somos o que lemos, outros dizem nós somos o que comemos. Mas enfim, nós somos o que nós ingerimos. Nós somos o que nós consumimos. É isso. Nós somos o que nós consumimos. Se nós consumimos conhecimento, seja em livros, em vídeos, em palestras, em conferências,
se nós consumimos conhecimento, isso nos formará. Nós, no mundo dos professores, no mundo da educação, nós temos o que chamamos de formação. Sempre tem formações, várias vezes por ano, formações. É uma palavra interessante que indica que quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou formado. Isto é, eu não sou apenas informado. Eu recebo a informação, eu me aproprio da informação e assim eu sou formado. Nesse sentido, é bem interessante a palavra formação. Então a direção vem e diz, olha, temos formação essa semana. Tivemos um monte de palestras sobre as novas tecnologias durante esse ano no mundo da educação para nos ensinar a lidar com as aulas online. É uma formação. Então agora os professores têm essa formação a mais de dar aulas online pelo Google Meet, pelo Classroom e tantos outros. Mas o que eu estou querendo dizer é, nós somos o que consumimos. Consumimos muita costela gorda, nós somos gordinhos, geralmente. Temos o colesterol alto. Nós nos alimentamos adequadamente, temos uma saúde mais organizada. Lemos pouco, temos pouco conhecimento. Ou nós consumimos pouca informação cultural, temos pouco conhecimento. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte, ler Bíblia faz bem, diga glória a Deus. Ou você ouvir a Bíblia, ou você ouvir pregações, palestras. Então há muitas maneiras de você ouvir a Bíblia. Não sei se tem na biblioteca, mas tinha tempo atrás CDs para você ouvir a Bíblia. Você pode baixar, ouvir, você pode botar no YouTube lá para você dormir. Coloca lá YouTube, Efésios, aí vai ter lá no YouTube um audiolivro, e qualquer livro da Bíblia. Mas enfim, eu estou dizendo que muitas pessoas são superficiais com Deus porque são superficiais no conhecimento de Deus. São superficiais com Deus porque são superficiais com o conhecimento de Deus. Assim como eu dizia daquele caso anterior, de pessoas que fugiam de ter um compromisso em relação a uma família, tinham medo disso, porque em parte eles não estavam apropriados do que realmente é uma família e como é bênção ter uma família e ser responsável por uma família, filhos e assim por diante. Um próximo solo envolve Mateus 13:7, diz: outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esta resposta, então, nos parece muito boa. A pessoa deixa a semente nascer, começa a desenvolver, porém não está prevenida com os possíveis problemas externos que surgirão. Então, esse caso permite que fatores externos sufoquem a semente. Neste caso, a semente foi lançada, ela nasceu, mas algo de fora, os espinhos, vêm e começam a sufocar aquela semente. Aparentemente até teria solo bom para crescer, mas algo de fora vem e sufoca aquela semente. Nesse caso, eu pensei, entre tantas coisas, o exagero de informações que nós temos hoje. Justamente o que pode ser solução, pode ser problema. A facilidade que temos acesso a informações é muito boa quando nós temos acesso às informações adequadas, certas, no tempo certo. Agora, exagero de informações e redes sociais e barulho o tempo todo ao nosso redor, a atração toda que nós temos hoje por telas, celular, tablet, computador e tudo mais, isso pode sufocar a semente. Coisas de fora podem sufocar a semente. Palavras podem sufocar essa semente. O conhecimento pode sufocar essa semente. É em parte o que acontece quando jovens que serviam a Deus vão para as faculdades. E então nas faculdades,
os jovens não foram prevenidos anteriormente sobre o que iria encontrar lá, quem sabe? E nas faculdades começam a ter acesso a todas as informações contrárias à fé. Começam a ler, precisa ler, esses autores começam a ler Friedrich Nietzsche, começam a ler os Cavaleiros do Ateísmo, Richard Dawkins, começam a ler tantas informações, e daqui a pouco, aquela semente que estava plantada, cuidadinha, que estava crescendo, começa os espinhos. Não há Deus, Deus está morto. Deus ou a religião é o ópio do povo. Começam a ouvir mensagens assim, livros inteiros, livros e livros. Os professores, muitos doutores da universidade, seguindo a mesma direção. No mestrado que eu fiz, eu parecia um ET. E a coordenadora do curso de letras disse, mas é engraçado, Vanderlei, porque você está aqui, né, e tem fé, e você ainda acredita em Deus e está vivendo uma fé. Porque é tão raro alguém no mestrado, doutorado, que vive uma vida de fé verdadeira. A maioria vai para o ateísmo, vai para o agnosticismo, a maioria vai para o agnosticismo. Começa, se existe, existe, não existe também tanto faz, e como é também não importa. Então muitos lá dizem assim, olha, eu não acredito e nem desacredito, deixa estar. Como é, não é, também não me importa. Assim as pessoas estão. Mas enfim, ali acontece esse espinheiro vindo ao redor para os jovens. Esse cuidado do mundo, fala, né? O cuidado do mundo. As amizades. As amizades. Muitas vezes quem quer ser fiel a Deus vai ter que escolher entre servir a Deus e estar envolvido com pessoas da fé e dar uma afastada em relação a certas pessoas. Porque como alguém pode ter uma vida de fé saudável se continua com os mesmos amigos de farra da sexta-feira, do sábado à noite, das baladas? Vai na igreja no domingo à noite, sexta e sábado baladas, e rola tudo que rola nas baladas. É complicado você manter a fé assim. Logo que eu converti, eu vim desse meio de jovens que gostavam de festas também, e eu achava que eu poderia mudá-los. Então, logo que eu me senti meio forte, eu comecei a ir com muita cautela a esses bares ou locais onde muitos deles estavam. Então, algumas vezes o dono do bar usava drogas, ele vinha bem chapadão, pegava a Bíblia lá em cima na casa dele, descia e ficava filosofando comigo lá sobre o que era ou não era. E aí, 2 ou 3 vezes eu percebi que não tinha jeito aquilo lá. Não era dessa maneira que eu iria ganhá-los para Jesus. Era mais fácil eu voltar atrás com eles, porque logo um argumentava algo contrário, o outro também, Aí um drogado, um bêbado, um chapado, um com cocaína, outro com maconha ou sei lá o quê, falando, me contra-argumentando. E aí eu decidi não ir mais lá. Eu achava que dessa maneira eu ia conseguir alguma coisa. Mas enfim, eu tive que optar. Se eu continuasse sendo amigo, no sentido assim, de estar junto sempre, eu não deixei de ser amigo deles, mas de estar junto com eles, essas coisas iriam ser espinhos na minha vida e iriam sufocar a palavra que eu havia recebido. Quem está entendendo, amém? Então eu tive que dar uma afastada deles, conversava com eles na rua quando encontrava, mas eu não ia mais no ambiente deles. Se eles quisessem, poderiam vir no meu ambiente, na igreja. Aí era mais fácil. Se eles me contra-argumentassem, eu teria muitas pessoas para me ajudar no argumento, se fosse o caso. Mas enfim, o fato é, chega momentos que eu preciso escolher a quem eu vou servir e ouvir. E aí,
Diante disso, Pedro falou para as autoridades: vejam bem se é justo eu ouvir os homens antes de ouvir a Deus. Ora, eu vou primeiro ouvir a Deus e não aos homens. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso priorizar a semente da palavra de Deus que foi lançada em meu coração. Então eu não posso relativizar tudo. Hoje nós vamos falar de um coração endurecido que não aceitou a palavra de Deus, e alguém vai dizer: não, que coração endurecido, eu tenho a minha própria maneira, e se eu não quiser crer em nada também, isso é de forro íntimo meu, né? Não tem a ver com coração endurecido. Se a gente hoje vai dizer: quem sabe você começou bem, mas deixou depois que os espinhos, né, matassem aquela plantinha da palavra de Deus. Não, que espinhos, meu coração não tem espinhos não, cara. Nós somos livres, eu sou livre para ir, para voltar, para entrar numa igreja, para sair. As pessoas estão com essa argumentação hoje, muito tranquila assim, sabe? Que não há mais certo ou errado, não há mais é isso ou aquilo. Jesus explicou a parábola e disse: é isso, é assim. A pessoa que ouve a palavra e ela logo abandona, é isso. O diabo roubou a semente e ela não tem, então, a palavra dentro dela. Jesus disse isso. Aquela pessoa que ouviu se alegrou, né, mas daqui a pouco também murchou, era um coração pedregoso. Tem muita coisa para resolver nesse coração. É um coração, quem sabe, cheio de mágoa, ressentimento, preconceitos. É um coração orgulhoso, um coração egoísta. Quem sabe é um coração que não está preparado para que a semente germine. Jesus era categórico e pronto. Agora as pessoas querem mudar o que Jesus dizia, mudar o que a Bíblia diz. Não será assim. As igrejas apostólicas, as nossas igrejas, não negociarão a fé. Amém? Nós não vamos adaptar a Bíblia à sociedade. A sociedade tem que se adaptar à palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar para que muitos corações se tornem um campo fértil ao Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Outra caiu em boa terra. Ora agora para que a semente que está sendo lançada na tua vida encontre boa terra. A semente é a mesma, é a palavra do Senhor. As terras ou os terrenos, os solos é que mudam. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Queremos declarar que não aceitamos que a sociedade pós-moderna ou modernidade tardia venha influenciar os valores bíblicos em nossas vidas e igrejas. Mas nós cremos que passará o céu e a terra, inclusive essa geração de modernidade líquida, pós-modernidade, modernidade tardia. Tudo passará, mas a tua palavra não passará.